Olá, seja muito bem-vinda ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote. Juntos nós vamos entender melhor os assuntos que estão em destaque com a ajuda de um especialista. O Brasil vive atualmente a maior seca da história, que atinge mais de 1.000 cidades em nível extremo ou severo. Para piorar o cenário, milhares de focos de queimadas foram registrados em todo o território brasileiro. Como essa situação afeta a economia do país e ainda o nosso bolso? Vamos saber mais com a economista Débora Bizarria, que vai falar com a gente agora. Débora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata. Muito obrigada por me receber hoje. Débora, as queimadas, além de impactar a nossa saúde, elas também atingiram diversos plantios. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o agronegócio nacional, entre junho e agosto deste ano, teve um prejuízo de mais de 14 bilhões de reais. Fora isso, também tem os gastos do governo com o combate às queimadas. Então, a gente está falando de algo muito generalizado, tanto em relação aos gastos do governo, estadual, federal, mas também com os próprios agricultores que investem o ano todo naquele trabalho e aí tem uma perda tão expressiva como essa. Como que a gente lida com essa situação de forma que o governo não faça somente combata os incêndios de forma literal mesmo aqui, né? Somente quando isso acontece. Como que a gente trabalha a prevenção e qual é a importância dela? É muito importante a gente trabalhar com inteligência, Tabata. Mais da metade dos governos das prefeituras de São Paulo, para citar um dado, não tem nenhum tipo de planejamento desde 2022 para adaptação climática, que é justamente a capacidade de lidar com as mudanças do clima, como, por exemplo, um período de seca ainda mais acentuado no período que normalmente essas queimadas acontecem. Isso para citar um dado. Então, quer dizer que a gente, como sociedade, né, os governos em especial, estão despreparados para lidar com situações emergenciais que, infelizmente, vão se tornar menos raras, né? Vão se tornar mais frequentes na medida que as mudanças climáticas se intensificam e esses fenômenos extremos vão acontecendo com mais frequência. Até então, porque... acaba sendo... Pode falar, Débora, desculpa. Então, isso acaba tendo todo tipo de consequência, como a gente tem visto, né? Na agricultura, na saúde e na economia, consequentemente. Por isso que é bem importante que os governos se preparem para esse tipo de fenômeno. Pois é, como você falou, está se intensificando, né? E, na verdade, tudo que a gente tem vivido, as mudanças climáticas, não só as queimadas de forma, entre muitas aspas, né, Débora, naturais, mas também aquelas criminosas, além das mudanças climáticas, quando não é seca severa, a gente está falando também de muita chuva, como no Rio Grande do Sul, meses atrás, nós tivemos, né, o estado ficou devastado, mais de 180 pessoas morreram. Então, assim, há estudos que mostram que esses eventos eles vão se intensificar com o passar dos anos. E estão se intensificando de forma muito rápida. O que a gente percebe é que o Estado ele não trabalha com prevenção. E aí, além de vidas perdidas, vidas impactadas, tem também o nosso bolso, porque de uma forma ou de outra, a gente acaba pagando por isso, pela negligência, muitas vezes, né, do governo. Exato. Parando para pensar de maneira mais direta, 25% do PIB brasileiro é de alguma forma ligado à agropecuária. Então, esses fenômenos de seca e de queimada, sejam naturais ou criminosas, ou descumprindo a lei, tem um impacto direto no bolso do consumidor. Por exemplo, o açúcar cristal, né, perdão, ele subiu 10% de valor em 2 meses apenas, nesse período de seca. A Raízen, que é a maior exportadora, né, de açúcar, desse tipo de açúcar, revelou que 2% da sua safra foi perdida. Isso tem impacto, obviamente, no bolso, nas compras e em tudo que usa esse tipo de insumo, né?
E secas mais frequentes, decorrentes das mudanças climáticas, também tem impacto na energia, né? Nossa energia elétrica é muito baseada na hidrelétrica, né? Então depende dos níveis de água. Então tem impacto na energia elétrica, que consequentemente impacta indústria, serviços. Então tudo vai ficando mais caro conforme a gente não toma ações, tanto de prevenção para desastres naturais, como seca, queimadas, enchentes, como também ao não atuar de forma a reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa, junto com o resto do mundo, a gente acaba retardando os esforços de evitar que esse tipo de fenômeno continue acontecendo. Então, tem a questão dos alimentos, a questão da energia elétrica, que fica mais cara para todo mundo, e a questão de saúde também. Né? Com esse clima mais instável, fica mais difícil a gente produzir, viver uma vida normal e saudável. Tem um impacto também no sistema de saúde, querendo ou não, mas pessoas acabam sendo internadas por decorrência do problema do ar, da qualidade do ar, por exemplo. E então, tem um impacto em cascata em vários setores e na economia como um todo. Com certeza. E complementando o que você disse, até da conta de energia elétrica, né? A gente já está vivendo em outubro, já está pagando uma conta mais cara, porque foi também acionada a bandeira tarifária do patamar 2, né? Bandeira vermelha, nível 2. Então, a gente está pagando muito mais caro na conta de energia por conta dessa seca severa. E, além disso, também complementando o que você disse, Débora, cerca de 80 mil hectares de áreas de cana-de-açúcar e de rebrota de cana já foram queimados. Isso só no estado de São Paulo. E aí um prejuízo de 800 milhões de reais, segundo a última estimativa divulgada pela Organização de Associações de Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil. Então, a gente não está falando só do açúcar que muitas pessoas acabam utilizando para fazer um alimento, um doce, colocar no café, enfim. Mas também o preço do etanol também é impactado. E aí milhares de pessoas que utilizam o transporte público, aliás, elas também são impactadas porque o preço do etanol também é reajustado, né? Exatamente, tem todo um efeito em cascata e também tem efeitos até no mercado financeiro. Afinal, se o Brasil, que é uma potência agropecuária, começa a ter mais instabilidade no clima e na produção da safra, fica menos atrativo para os investidores estrangeiros, né? E isso acaba dificultando a nossa capacidade de gerar emprego, renda no futuro também. Então, os efeitos desse tipo de emergência climática, né, a gente pode chamar assim, acaba se espalhando pela economia como um todo em setores dos mais diversos, inclusive o setor de saúde, como eu falei mais cedo, impactando o sistema de saúde público e o privado também. E, Débora, só para finalizar, nós não estamos falando somente de uma esfera aqui no Brasil, né? Essa situação, ela está comprometendo diversos países, o planeta como um todo, né? E os países, eles precisam se unir, realmente os líderes de outros países precisam se unir para que eles encontrem uma solução, né? De tentar resolver essa situação, porque cada vez mais vão gastando bilhões, trilhões em resolver um problema que vai se intensificar e pode ser prevenido. Exatamente. É fundamental que os governos continuem um diálogo, né, para encontrar um consenso e formas de trabalhar junto em prol das mudanças climáticas. Existem estudos que mostram que mercados abertos, ou seja, mais trocas comerciais, ajudariam nesse sentido, porque os países poderiam se especializar nos produtos em que eles emitiriam menos gases de efeito estufa, ou seja, eles se tornariam mais verdes, né? Os países seriam mais eficientes na economia verde. A ver, né, se as disputas políticas, geopolíticas locais vão permitir que esse diálogo aconteça na velocidade que precisa acontecer. Os investimentos também são impactados, né? Exatamente. E impacta o crescimento dos países como um todo, no médio e longo prazo, mas as disputas locais acabam atrapalhando esse diálogo. Com certeza. Débora, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer falar contigo, te ouvir. É realmente muito importante que a gente traga esse tema para entender como que essas mudanças climáticas elas afetam como um todo, né, a nossa vida e também o desenvolvimento dos países. Muito obrigada, foi um prazer falar contigo. Até mais, muito obrigada. Até. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.